Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 4, Predições da Paixão. Na aula anterior, no episódio anterior, vimos a expulsão do demônio em Marcos 9, 14 a 29. Hoje, início Marcos 9, 30, segundo anúncio da paixão. Nosso Senhor, a partir de agora, irá anunciar pela segunda vez a paixão que se aproxima. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse. O Senhor continua andando pela Galileia, o território ao norte de Israel. Ele nasce em Belém, no sul, na Judéia, vai para o Egito quando o rei Herodes o Grande queria matá-lo, retorna e habita na Galileia, em Nazaré, que era a casa onde estava a casa de José e Maria. Ali fica até mais ou menos 30 anos, quando inicia o seu ministério público. Então começou a andar em torno das cidades da Galileia, no norte de Israel. Nazaré, Caná, Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, próxima ao lago de Genezaré. Então, aqui no início do versículo 30, o Senhor está andando, caminhando através da Galileia, no norte de Israel. Kakeitem, exeltontes, pareporeonton, diates, Galilaias, Galilaias. Galileia é uma palavra grega. Kaiuk etelen hinatis gnoi, e não queria que ninguém soubesse aquele segredo messiânico de Marcos, porque se anunciasse, então ele seria morto agora. Ainda não é hora de ser morto, sacrificado. Está chegando a hora, mas ainda não é hora. Por isso que ele ordena que não digam a ninguém quem ele é. Pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mais uma vez aqui essa figura do Filho do Homem de Daniel 7, 13, 14. O profeta Daniel fala do ancião de muitos dias, e sentado ao lado do ancião, um filho do homem, Bar-Enash. Esse escrito está em aramaico, um filho do homem, que é Deus. Então, cada vez que Nosso Senhor se refere a esse filho do homem no evangelho, nos evangelhos, ele está dizendo que ele é o filho do homem. Lá de Daniel 7, 13, 14, está dizendo que ele é Deus. Ele está se manifestando como Deus. Em João ele diz: eu sou aquele que sou. É o Êxodo 3, 14. Eu sou, eu sou, eu sou. Nos sinóticos e em João, o Filho do Homem é aquele eu sou do Evangelho de João, que remete a Êxodo 3, 14, que é o grande texto da revelação de Deus no Antigo Testamento. Então o Senhor é um Deus com aquele Deus do Antigo Testamento. É um Deus só. Eu sou, ou aqui em Marcos e nos sinóticos, o Filho do Homem. Aqui ele está ensinando aos discípulos, os seguidores dele, segundo Lucas, mais de 70 discípulos e 12 apóstolos. E dizias: o Filho do Homem, ele será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Aqui anuncia pela segunda vez a sua morte.
o seu padecimento, o seu sofrimento, e morto, depois de 3 dias, no terceiro dia, ressuscitará. Depois de 3 dias, porque era a maneira de contar na cultura judaica, na cultura hebraica. Jesus é morto, preso e morto na sexta-feira, ressuscita no domingo. Depois de 3 dias, porque sexta, o primeiro dia, sábado, o segundo dia, domingo, o terceiro dia. Por isso que ele diz, depois de 3 dias ressuscitará. Sexta, o primeiro dia da morte, sábado de aleluia, aguardando a ressurreição, segundo dia, domingo da ressurreição, o terceiro dia. Então ele ensinava aos discípulos, didaskengar tus matetas autus, e ensinava aos seus discípulos, aos discípulos dele, kai elegen autos, e dizia a eles, hoti horios tu antropo, que o filho do homem para didotai será entregue, heiras antropo será entregue nas mãos dos homens, kai apoktenusen auton, e o matarão. Ele será morto. Apoktenusen auton, kai apoktanteis metá 3 remeras, e depois de morto, 3 dias depois de morto, anastesetai. Anastesetai é o verbo da ressurreição. Tá? Anástasis é a ressurreição. E já tive a oportunidade de dizer aqui que na Bíblia não existe a palavra reencarnação, que falam os espíritas. Então, na Bíblia não existe reencarnação, mas a palavra ressurreição existe. Anástasis no grego, ou aqui, está no verbo anastesetai. Anastesetai, o verbo anestemi, ressuscitar, ressurreição. No hebraico aramaico, kum, talitá kum, que é ficar de pé, é ressuscitar. Então, a reencarnação não existe na Sagrada Escritura, não existe nem a palavra, não existe nada de reencarnação. Doutrina espírita, se é que é doutrina, ela erra, porque não tem fundamento na Sagrada Escritura. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Os apóstolos e os discípulos, aqui discípulos, eles não entendiam quase nada do que Nosso Senhor dizia durante o Evangelho de Marcos. Você lê atentamente o Evangelho de Marcos, o único ser que conhece claramente Nosso Senhor é o demônio, que diz que ele é o Filho de Deus, que estava ali para arruiná-lo, arruinar o demônio. Mas os apóstolos e os discípulos não reconhecem Nosso Senhor. Pedro terá aquela revelação, e teve aquela revelação, pode ver também em Mateus 16, quando diz, tu és o Filho de Deus. Foi uma revelação que ele teve naquele momento. Mas um reconhecimento total, ou um reconhecimento de que Nosso Senhor era e é verdadeiramente o Filho do homem, Deus, eles não tinham essa certeza, e não tiveram até depois da morte, ressurreição e envio do Espírito Santo. Somente a partir de Pentecostes, Atos 2, 1 a 13, leia o texto, é que eles, com muita ousadia, perdem o medo e anunciam o Senhor, como Deus. Mas aqui, então, eles têm medo e não entendem. Roide egnuon torema, kai efobunto, tinham medo. Auton eperotesse, eles tinham medo de eperotesse, de interrogar
perguntar a Nosso Senhor e não entendiam. Roidé egnon torema, não entendiam a palavra de Nosso Senhor. Versículo 33. Agora, quem é o maior? Depois que Nosso Senhor anuncia pela segunda vez a sua paixão, agora irá acontecer, iniciar um episódio sobre quem é o maior entre os discípulos. E chegaram a Cafarnaum, a cidade de Pedro, do lado do lago de Genezaré. Em casa de Pedro, provavelmente, ele lhes perguntou: sobre que discutíeis no caminho? Vocês estavam discutindo o quê? Nosso Senhor tinha anunciado a morte e ressurreição dele, o sofrimento dele, e eles estavam discutindo. Eles não entenderam nada, tinham medo de interrogar e discutiam no caminho. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Enquanto Nosso Senhor anuncia a morte e a ressurreição dele, os discípulos discutem entre eles quem é o maior, quem vai mandar. A questão do poder ainda hoje existe na Igreja Católica, tantos querendo mandar, querendo ser o maior. Eu que mando, eu que sei, eu que conheço. A autoridade na Igreja Católica, Nosso Senhor irá explicar que é o serviço. O maior é o menor. O maior é quem se entrega. O maior é quem se dá. O maior é quem oferece os dons que tem, que não são nossos, é de Deus, a serviço da comunidade. O maior é quem vive a caridade. O maior é quem se nega, se renega, vem atrás de Nosso Senhor e carrega a cruz fazendo a vontade do Pai. Esse é o maior na igreja. Não é quem manda, é quem obedece e faz a vontade do Pai. Sobre que discutíeis no caminho, ficaram em silêncio, porque pelo caminho, e a nossa vida é um caminho, vinham discutindo sobre qual era o maior, quem era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: aqui é para os 12, não para o grupo maior dos discípulos. O Senhor sentado, ele se senta. O sentar-se em Israel significa que ele é um mestre, ele é o doutor, porque o doutor na cultura judaica ensinava sentado. Então ele sentou, chamou os 12 apóstolos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. O maior na Igreja Católica é o último e o servo de todos. Recorde aí os 4 cantos do servo de Isaías, do profeta Isaías, do segundo Isaías. Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Os 4 cânticos do servo sofredor em Isaías. O maior é quem faz a vontade do Pai, quem dá a sua vida pelos outros, morrer de amor na Igreja Católica e em Cristo. É isso, é dar a vida pelos outros, colocar os dons que tem gratuitamente a serviço dos outros. Quem tem o dom de ensinar, que ensine. Quem tem o dom de servir, que sirva. Quem tem o dom de administrar, que administre. Tudo isso a serviço da comunidade, não querendo receber nada em troca, como um servo inútil, como diz Nosso Senhor. Quem quiser, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então, irmão, irmã, você quer ser o primeiro, a primeira seja o último, carregando a sua cruz. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes... Então, nós pegamos uma criança ali no momento, uma criancinha que estava ali, coloca nos braços, intimidade para com a criança, e diz:
aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. Quem recebe uma criança, um pequenino, qualquer pessoa, por causa do nome de Jesus, é receber por causa do nome de Jesus. É receber por causa de Jesus, não é por qualquer outro motivo. Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. Quando eu acolho alguém em nome de Cristo, eu estou acolhendo a Cristo. É o próprio Cristo que eu estou acolhendo. E aquele que me recebe, diz Cristo, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Então, a quem eu acolher com caridade, em nome de Cristo, por causa de Cristo, eu estou acolhendo a Cristo e eu estou acolhendo ao Pai, porque foi o Pai quem enviou Cristo. Versículo 38. Disse-lhe João apóstolo, evangelista: Mestre, chama Jesus de mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. João então relata ao Senhor, conta ao Senhor que ele e os outros 12 viram alguém que não era do grupo dos 12, que não seguia os 12, nem os discípulos, expulsando demônios, mas expulsando no nome de Cristo. Então João fica incomodado, tem uma certa inveja, talvez, não é? Fica incomodado, não era perfeito antes da ressurreição de Pentecostes, fica incomodado porque alguém expulsa demônios em nome de Deus, em nome de Cristo, de Jesus, e impede aquela pessoa, porque não é do grupo dos 12. Atenção sobre esse episódio aqui, versículo 38. F. autor Ro Ioannes didascali, mestre, Eudomentina, vimos alguém em to onomatisu, no teu nome, equibalonta daimonia, expulsando demônios. Então, eles veem alguém expulsando demônios, mas no nome de Cristo. Em to onomatisu, no teu nome, não é? E o impedimos porque não nos seguia. Kai ecoliomen, impedimos ao tom, a ele, Roti uk ecolutei remin, porque não nos segue. Então eles impedem a pessoa que está expulsando o demônio, não porque está expulsando o demônio em nome de Cristo, mas porque não segue a eles. Mas a referência não são os apóstolos, ainda não. Eles não creem. Então uma certa inveja que tem. Eles querem impedir porque aquele que expulsa demônios em nome de Cristo não segue aos apóstolos. Não tem que seguir o apóstolo agora, tem que seguir a Cristo. Então a pessoa está correta porque está expulsando no nome de Cristo, e é o que nosso Senhor irá dizer. Jesus, porém, disse: não o impeçais, ordena, não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Então, para que essa inveja? E eles não têm que seguir vocês, tem que seguir a mim, diz o Cristo. Não o impeçais, né? Pois não há ninguém que faça milagre em nome de Cristo. Não é fazer milagre em qualquer nome aí, preste atenção, tá? E logo depois possa falar mal de mim. Quem realmente está fazendo milagre, sinal, portento, prodígio, expulsando demônio em nome de Cristo. E não toda essa parafernália que existe em certas igrejas que não são igrejas hoje em dia, que na verdade só querem dinheiro do fiel e expulsa demônio. Aquilo é mais um teatro do que expulsão de demônio e coisa séria. Não é coisa séria o que certas igrejas hoje estão fazendo, mas o Senhor está falando aqui quem seriamente expulsa o demônio, o nome dele.
não quem faz teatro em nome de Jesus. Porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 40, nosso Senhor aqui dá um preceito muito interessante. Quem não é contra nós é por nós. Quem não está contra nós está conosco. Hos gar uk estim kat hemon, conosco, hiper hemon est, está. Quem não é contra, quem não está contra nós, quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós, kat hemon, hiper hemon est, é por nós. Quem não é contra é por nós. Quem não está contra está conosco. Esse foi o episódio do nome de Jesus em Marcos 9, 38 a 40. Agora, a caridade para com os discípulos. Versículo 41. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Aqui a caridade, o máximo mandamento da caridade. Quem der um copo d'água, uma coisa minúscula, pequena, a qualquer discípulo de Cristo, a qualquer pessoa, porque essa pessoa é de Cristo, em verdade, não perderá a sua recompensa. Mesmo pensamento anterior. Quando eu acolho alguém, uma criança, um pequenino, em nome de Cristo, estou acolhendo a Cristo e ao Pai. E se eu fizer o bem a qualquer pessoa por ser de Cristo, eu receberei a recompensa eterna. Se eu acolho um missionário, um apóstolo, um padre, uma irmã, que são de Cristo, por causa de Cristo, se eu acolho, der um copo d'água, fizer a mínima coisa boa por esse missionário, por esse apóstolo, em verdade vos digo, amém, amém, não perderá a sua recompensa. Eu receberei a recompensa de Cristo e do Pai. Amém, lego rimin, em verdade eu vos digo, hot ume apolesen ton miston autu, receberei ton miston, a recompensa. Quem vos der a beber um copo de água por sede de Cristo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. O Senhor agora falará sobre o escândalo. Atento, irmão e irmã, irmãos e irmãs. Versículo 42. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. Então, se alguém escandalizar alguém que crê, aqui o nosso Senhor coloca a relação do escândalo a um que tem a fé. Então, atento, para não ser pedra de tropeço, escândalo para aqueles que creem. Se alguém escandalizar um desses pequeninos, qualquer pequenino, qualquer pessoa que crê, se alguém escandalizar alguém que crê, é melhor que colocassem no pescoço dessa pessoa que escandalizou uma carga, a mó que os jumentos carregam, movem, e atirasse essa pessoa no mar. Melhor seria para ela se ela escandalizar alguém que tem fé, que crê. Então, atentos, irmãos, irmãs, para que o nosso comportamento não seja comportamento de escândalo, para que a gente não seja pedra de tropeço e pedra de escândalo para ninguém, mas para que possamos ser fiéis a nosso Senhor, seguindo, pedir a graça. Todo mundo tem sua fraqueza, vai pedir a graça ao nosso Senhor para se manter fiel.
na oração, na adoração, na caridade, que cobra a multidão de pecado, na confissão, na comunhão. E se tua mãe, e o Senhor continua no discurso, e se tua mãe, se tua mão te escandalizar, corta. Nossa, isso aqui é muito radical. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a Guiena, Guiena, para o fogo inextinguível, para o inferno. O inferno existe hoje, pouca gente fala. Existe o céu, o purgatório e o inferno. Vai para o céu os mártires, aqueles que morrem mesmo por Cristo na hora, céu. Aqueles que morrem na graça de Deus, não tem nenhum pecado para expiar, céu. Purgatório, um estado de vida para expiar o pecado que não expiou na terra, da importância que na terra de ter uma vida de penitência. E para o inferno, quem se fecha completamente a Nosso Senhor, não acredita, não pede perdão. Vai para o inferno? É um local? Não, é um estado de vida eterno, sem Deus. Imagina um estado de vida eterno sem Deus. Na terra nós já temos muita coisa de ruim, de maldade. Nós podemos até vislumbrar o que é o inferno. Pois o inferno é essa maldade que você vê no grau máximo eterno, sem Deus. Imagina aí um estado de vida sem Deus. É o inferno. Um estado de vida com Deus eternamente. É o céu. Um estado de vida purgando, pagando o pecado que eu não paguei na terra. É o purgatório. É a doutrina da Igreja Católica, está no catecismo da Igreja Católica. O purgatório está na Bíblia, alguns acenos tem. E o Antigo Testamento também. Testamento, o Macabeus. Rezar pelos que morrem. Como é que eu vou rezar pelos que morrem? Porque ele precisa de oração, né? E se morreu, então tem vida depois da morte. Porque eu vou rezar por alguém que morreu, se não tem vida. Tem vida depois da morte. Eu vou rezar por quê? Eu vou rezar porque ele precisa de oração. Porque não pagou todos os pecados que cometeu aqui na terra. Então, atento com a doutrina da Igreja Católica, céu, purgatório e inferno. Existe o céu, o purgatório e o inferno. Nosso Senhor disse, se tua mão te escandalizar, corta. Certamente ninguém vai cortar a mão, porque pecou com a mão. Mas evitar todo pecado, venial e mortal. Todo pecado, mortal completamente, venial também. Lutar contra todo pecado. É essa a doutrina aqui muito clara. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Cortar toda a intenção de pecado. Não é só o ato do pecado, não. É a intenção, o desejo, a vontade. Veio o desejo, corte na hora, porque senão você vai pecar. Tá? Então, cortar todo pecado, venial e mortal. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés seres atirado na Guiena. Guiena é o inferno. Sheol, que foi retirado há pouco tempo, mas o Antigo Testamento fala do Sheol, do inferno. É o inferno, o local da danação eterna. Certamente nós não está mandando cortar mesmo, não, a mão e o pé, tá? Mas evitar todo pecado, toda mancha de pecado, todo pecado até venial, até fraco, porque um pecado venial com frequência pode se tornar mortal. A pessoa pode se habituar com o pecado venial e se tornará mortal. Atento, pecado mortal conduz à morte eterna. Se a pessoa não se arrepender, vai para o inferno. Pecado venial são fraquezas que eu tenho que evitar, para que não se torne um pecado mortal. Todo pecado mortal tem que confessar. Se não se confessar, não pode comungar. Pecado contra o mandamento da lei de Deus é mortal. Contra o mandamento da igreja é mortal. Tem que confessar. Pecado que eu ajo conscientemente, que é mal, que quero ofender a Deus, é mortal. Até uma pequena ação que eu quero ofender a Deus é mortal. Se disser um palavrão querendo ofender a Deus, é pecado mortal. Então, atento com o pecado, com a doutrina do pecado. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Fala da mão, fala do pé, fala do olho. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois olhos seres atirado na Guiena, na Gena. Cuidado, irmão, com aquilo que você vê, com aquilo que você toca, com aquilo onde você vai. O pecado com a mão, o pecado com o olhar, o pecado com o pé, onde você vai, onde você caminha. Não andar em todo caminho, não andar com qualquer pessoa. Cuidado. Se está conduzindo ao pecado, não vá.
Se o convite é para você andar a qualquer local de pecado, não vá. Se é para ver algo, não veja. Se é para escutar, não escute. Se é para pegar em algo, não pegue. Se vai conduzir uma pessoa que vai matar a outra, pega um revólver, uma arma, uma faca, não pegue. Porque vai gerar um pecado mortal. E você vai ter que se arrepender desse pecado mortal e pagar a penitência para ir para o céu. Não é só se arrepender, ainda tem a penitência. Tá? E ter uma vida de penitência, como eu disse, para pagar todo pecado. Se teu olho te escandalizar, repetindo, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino de Deus, do que tendo os dois olhos seres atirado na Geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. São imagens do profeta Isaías, verme e fogo. A igreja associou o fogo ao inferno, muitas vezes por causa dessas passagens bíblicas. O inferno não é um estado físico, é um estado espiritual. Não é um local físico, é um estado de vida de ausência total de Deus. Não tem Deus. Então você pode imaginar aí, toda maldade, todo pecado, toda insolência, todo orgulho, toda vaidade, toda luxúria, tudo que é pecado no mundo reunido num estado de vida. Esse é o inferno, toda a ira, tudo de ruim. A pessoa entrega paixão, toda paixão carnal que seja contra a vontade de Deus, toda paixão contra a vontade de Deus. É o inferno. Isso eternamente. Muito sério, muito séria essa doutrina sobre o inferno. Atento, irmão, atenta, irmã. Onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. O fogo do inferno, essa pena eterna, é eterna, não se extingue, é eterna. Já pensou na eternidade, irmão? O amor eterno, que é o céu, e o mal eterno, que é o inferno, é eterno, não tem fim. Por isso, nosso Senhor tem paciência. Muitas vezes eu escuto, por que Deus não põe fim a esse mundo? Porque tem paciência. Deus não quer que nenhum pecador vá para o inferno, porque ali é a danação eterna. Quem for para o inferno não sai do inferno. Pois todos serão salgados com o fogo, todos nós seremos julgados, todos nós seremos salgados, todos nós seremos purificados. E queira Deus que essa purificação aconteça aqui na terra. Queira Deus que nós paguemos, possamos pagar os nossos pecados, as nossas imperfeições aqui na terra, com a vida de penitência. Queira Deus, oração, penitência, jejum, lágrima, pedindo perdão pelas paixões, pelos pecados. Todos serão salgados com o fogo, purificação, e o fogo eterno que é o inferno. Se for para o purgatório, ótimo, porque de lá irá para o céu. Fogo ou fogo eterno aqui, alusão ao inferno, que é o que ele está falando, ou ao purgatório, o fogo do purgatório, purificando aqueles pecados, aquelas paixões, aquelas imperfeições que não foram purificadas aqui na terra. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, se não salgar, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal da doutrina cristã, o sal da palavra de Deus, o sal que é Cristo, que é a caridade. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Repetindo, o sal é bom. Kalon to halas. O sal é bom. Que a nossa doutrina católica, que através da nossa doutrina católica nós possamos salgar o mundo com o nosso exemplo, com a nossa caridade, com o nosso testemunho, seguindo a Cristo, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Cristo, negando-nos a nós mesmos. Cada um negue-se a si mesmo, as suas próprias vontades, pois todos serão salgados com fogo. Versículo 49.
pasgar, pois todos piri alistesetai com o fogo, pois todos com o fogo serão salgados, purificados, ou no inferno, queira Deus que nenhum de nós vá para o inferno ou no purgatório. Tende sal em vós mesmos, o sal da doutrina católica, para que possamos salgar, purificar o mundo e purificar nós mesmos e viver em paz uns com os outros. O desejo do Senhor é que cada um viva em paz. Eireneuete, eurene é a paz, en alelos, a paz uns com os outros. Então, atentos, irmãos e irmãs, atentos sobre essa questão muito séria, a questão do escândalo na Igreja Católica. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com o Senhor.